noite, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, gente. Hoje nós vamos ter um convidado especial, um casal de pastores, o pastor Wagner e sua esposa, do projeto Bom Samaritano de Santa Maria. Daqui a pouco eles vão entrar e vão participar conosco da live, vão estar trazendo sobre o projeto, né, como é que funciona os cultos lá e toda a ação social que é feita também naquele lugar, né? Eles vão estar explicando para nós como é que iniciou o projeto do Bom Samaritano. Vamos esperar. Enquanto isso, o Gui vai tocando um louvor aí, até eles entrarem na live. Vai falando aí com eles, que eu vou ver se não é ele que tá chamando. Seja bem-vindo, quem está chegando aqui, fica à vontade. E vamos esperar o pastor Wagner e a sua esposa chegar na live, né, para participar conosco. Acho que tá só ele. Ó, acho que o pastor Live entrou. Manda um convite para ele. Aceita a solicitação aí, pastor? Vamos ver. Paz do povo do Senhor. Paz. Paz, Deus abençoe. Tudo na bênção, meu irmão. A santa paz de Deus. Como é que vocês estão aí? E a esposa? Estou em casa. Estou em casa com as crianças. Oh, violão. Eu avisei aqui para chegar o pastor Wagner, sua esposa, mas não tem problema, né? O pastor Wagner já está aí representando o projeto, né? Na próxima oportunidade ela vai estar junto com a gente. Em nome de Jesus. Amém. O violão está afinado. Oi? O violão está afinado já. Tá. De nada. Vamos louvar, vamos estar louvando, vamos agradecer o nome de Jesus aí, adorando, entregando esse momento para ele. Deus abençoe a irmã Fábio que está na live junto com a gente. Irmã Fábio, que Deus, nosso Senhor, abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmã Fábio, uma grande amiga nossa, uma pessoa que tem nos ajudado muito no projeto. Deus, nosso Senhor, dê derramar as bênçãos sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Vai entrando aí, povo de Deus. E o que me importa é que ele crê. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Quem está chegando aí, seja bem-vindo à live. Compartilha, gente, para que mais pessoas possam estar ouvindo, né? Compartilhando o projeto e para mais pessoas estarem junto com a gente. A Bruna aí, Bruna, que Deus abençoe a tua casa, abençoe o Felipe, abençoe o Ravi aí. Compartilha E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. É, Deus. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz. É, Deus. Com a sua recompensa, ele virá. Olha aqui. Soberano em poder, virá, e o governo está nele. Vejam, ele virá. Consigo a sua recompensa, virá.
Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, consagramos nossas vidas a Ti, Pai. Pedimos agora perdão, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada, Pai, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Que venha ser feita a Tua vontade nas nossas vidas, na nossa casa, Pai. Abençoa a vida e a casa daqueles que estão assistindo, Senhor. Permita que a gente consiga passar, Senhor, da Tua vontade nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Que seja sempre a Tua soberana vontade nas nossas vidas, Senhor. Venha estar com nós, Pai, em nome de Jesus. Permita, Senhor, que a gente possa falar, Senhor, apenas as palavras que está, Senhor, diretamente colocado no nosso coração pela Tua vontade, Senhor, e não pela nossa, Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha diminuir e que o Senhor venha crescer através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que as pessoas que possam estar vendo, Senhor, essa live, que venham sair, Senhor, com uma semente do Teu Evangelho verdadeiro, Senhor, pregado no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e te agradeço, Pai. Amém. Bruna, que Deus, nosso Senhor, abençoe cada vez mais a tua vida aí, Bruna. A gente crê que um novo tempo, né, vem da parte de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida do Ravi, em nome de Jesus, Bruna. Vamos estar orando sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Tá no máximo. Tá no máximo já. Tá baixinho. Meu irmão, cara, saudade de ti pessoalmente. A gente conversa todo dia, mas saudade de sentar e conversar contigo aí. Cara, eu queria que tu falasse um pouco mais aí, porque quem te acompanha, quem te segue já conhece. Mas quem nos acompanha, já nos segue, de repente não é todos que conhecem o projeto, e a gente queria que tu falasse um pouco mais do projeto, como funciona, para depois nós estar falando dessa ampliação das tendas aí. Perfeito, Guilherme. Meu irmão, saudade tua também aí, eu acho que faz uns... Eu acho que uns 25 anos, 30 anos que eu não te vejo, eu acho. Por aí. Por aí. Mais de 20 faz. Então tá. Um grande prazer ver vocês hoje aqui, na verdade, pela internet, né? Mas sabe que mora no nosso coração, um povo abençoado, sempre junto com a gente aí nessa peleia, junto com o projeto, né? Louvamos a Deus por vocês. O projeto, Guilherme, nós começamos esse projeto há 6 anos atrás. Como todos sabem, na verdade, começamos um trabalho com dependente químico. A gente tinha um trabalho com dependente químico, nós tínhamos um trabalho nas alas psiquiatra, né, onde a gente levava o evangelho, nos albergues também, nas ruas, né? E daí um dia nós começamos com dependente químico, ficamos um bom tempo. Aí num belo dia, nós estávamos no bairro Noal, ainda nós estamos lá no bairro Noal. Hoje em dia nós estamos na Rua Vermelho, número 21, no bairro Noal, onde nós atendemos 90 crianças todas as quinta-feiras, levamos o alimento para elas, na verdade, né? E a palavra de Deus. Aí um dia nós estávamos fazendo um projeto com os dependentes químicos, sumiu todos. E eu disse para Deus, o que eu faço com tanto alimento? Aí Deus permitiu 3 crianças entrar pela porta. E eu disse, Deus, o que nós vamos fazer, Senhor? Nós vamos começar agora com crianças, é isso? E pedi uma confirmação do Senhor, né? Eu disse, Senhor, eu quero uma confirmação tua. E no outro dia, as 3 viraram 6. E no outro dia, as 6 viraram 12. Amém. Um dia paramos com 90 crianças cadastradas no projeto, todas as quinta-feiras lá no bairro Arco-Íris. Aqui também nós estamos aqui no bairro Salgado Filho, na rua Professor Solon Loureiro, ao lado do número 235, que nós temos a igreja daí. E atendemos aqui o projeto também. Atende aqui cerca de 40 crianças, na verdade, que moram aqui na redondeza aqui. Graças a Deus, aqui é todos os sábados, às 10 horas da manhã. A gente agradece a cada um que tem nos ajudado, na verdade, cada um tem sempre nos ajudado com a alimentação, né? O projeto hoje no bairro Arco-Íris, nós temos uma sede onde nós alugamos. Nós temos um aluguel lá que nós pagamos lá no bairro lá de R$1.000 por mês. Louvamos a Deus por isso. Aqui no bairro Salgado Filho, que nós ganhamos todo o material, graças ao bom Deus aí. No tempo dessa empurrada que teve no Rio Grande do Sul, aí nós fomos abençoados, na verdade. Uma irmã Rossana arrumou para nós uma doação de materiais. Nós tínhamos somente o terreno aqui. Conseguimos um dinheiro emprestado, né mesmo? Uns abençoaram, nos ajudaram, outros nos emprestaram o dinheiro, a qual nós pagamos também todo mês aqui também. Louvamos a Deus e pela vida do seu Luciano, a dona Claudete, a Camila, a André, que estão sempre junto com a gente aí também. E graças ao bom Deus aqui também nós temos um projeto com as crianças. Menor a quantidade de crianças, na verdade, mas o foco sempre é o mesmo, é levar o evangelho do Senhor, né? Temos um trabalho também no presídio, até nós estamos um pouco parados agora, porque o presídio estava em reforma, na Penitenciária Estadual de Santa Maria e no Presídio Regional de Santa Maria também. Uhum. E aí tu acredita que aí na Salgado ainda tem bastante criança para alcançar? Aqui dá para ampliar? Eu acredito que aqui o número vai ser maior ainda. Pois é. Que na verdade,
Da minha infância, eu lembro que tudo muda, né? Mas aí a quantidade de criança era absurda, né? Era muita criança. É que no caso do bairro, na Rua Vermelho, lá, Guilherme, nós estamos no bairro Noal lá. Mas lá é o bairro Noal, Lídia, Chaminé e Arco-Íris. São 4 bairros interligados todos juntos ali. Aqui, no caso, nós pegamos crianças que moram mais na redondeza aqui da Carolina. Do momento que nós expandiu, é que nós trabalhamos conforme a nossa arrecadação, na verdade, né? Eu não espalhei mais o projeto aqui na Bairro Salgado Filho ainda por causa até da arrecadação, né? Porque tem os custos dos cafés, a gente tem aqui a parte dos trilhos aqui como é que se chama aqui da linha velha. Nós temos a parte dos trilhos lá também da Salgado Filho, lá de cima lá da Vitória, aquela parte toda nós não anunciamos ali. Temos a parte da Brenner também, que é gigantesca. Nós não fomos ali anunciar ainda, né? Porque para nós já era um grande gasto, né? Um café ali para nós, ou uma janta, tem um grande gasto para nós. Chega a custar em média 250, 280 um café. Justamente foi por isso que eu perguntei. A quantidade de criança ainda a ser alcançada é muito maior, né? Muito maior. Depende de recurso. Muito. E ainda agora tem uma sede que consegue comportar, que é bem maior que a do bairro Noal, né? A do bairro Noal é 5x5. Aqui nós temos uma sede 10x10. E estamos, em nome de Jesus Cristo, para construir a cozinha aqui nos fundos. Aí nós queremos uma cozinha feita aqui. A gente quer pegar e começar a fazer o alimento meio-dia para as crianças almoçarem antes de ir pro colégio. Essa é a nossa visão de dia. É que, na verdade, o que a gente tenta explicar sempre para as pessoas é que muitas pessoas muitas pessoas não vão na igreja, né? Por não concordar, de repente, com a igreja, só que tem aquele coração doador, tem aquele coração com Jesus no coração, e às vezes quer doar, quer achar um lugar, quer fazer a obra de Deus, não acha como, né? Porém, que nem nós estamos aqui numa cidade onde, graças a Deus, a carência não é grande, não tem uma carência assim, uma necessidade do assistencialismo, né? Está agindo igual aí onde está. Então, por isso que a gente prefere mandar o recurso para você aí, para a obra não parar. A obra de Jesus é uma só no planeta inteiro. Se no Brasil cessar a obra, a gente tem que pegar e sair para onde está, onde tem necessidade. Só que enquanto tem necessidade do nosso lado, a gente precisa, né, fazer, que é o que tu está fazendo aí. Graças a Deus, a gente louva a Deus pela tua vida. E fala como é que é, tem ideia de fazer algum projeto, alguma oficina para criança? O que precisaria de recursos, assim? Tem ideia de quantas pessoas ainda precisariam mais ou menos ajudar? Obreiros? Aumentar, né? Hoje nós temos cerca de 6 a 7 obreiros que trabalham comigo aqui na igreja, né? São mãos que servem. Na verdade, que servem as crianças. Aí, na verdade, a parte de captação de recursos é toda comigo. Daí, no caso, o projeto em si, na verdade, para manter esse projeto hoje em dia, a gente depende muito de ajuda de fora da igreja. Porque aí tem um gasto grande para nós. Nós temos um gasto mensal em torno de R$ 3.500, com aluguel, empréstimo e alimentação. Sabe, às vezes passa um pouquinho disso. Então a gente passa, assim, tem muitas pessoas que conhecem o projeto, até a maioria que conhece não fazem parte do projeto, não fazem parte da igreja, na verdade, né? Mas a gente vai juntando o valor, né, mesmo? Chegamos nos R$ 1.000, aluguel. Na verdade, tem um irmão ali, pastor, quero ajudar, aluguel. Tiramos do aluguel comida, alimentação, né? Porque lá no bairro Noal, lá, a gente ficou um tempo no salão comunitário, depois nós tivemos que sair, ficamos na casa fraterna, tivemos que sair. Então, chegava sempre no inverno, as crianças vinham, na verdade, para um lugar lá, e muitas vezes vinham de pé no chão, criança pequena, com frio, né? Hoje em dia nós temos uma peça lá bem suada, lá, porta de vidro, porta de ferro, tudo cheio de azulejo e tudo ali, um lugar bonito, sabe? Embora seja pequeno, é um lugar bonito. Tem ar-condicionado. Agora, quinta-feira, a gente ligou o ar-condicionado quentinho, ali, estavam todas as crianças felizes por estar ali, sabe? Então, a gente não abre mão daquelas crianças, são 6 anos, né? Até então, que as crianças já cresceram, algumas das crianças já viraram mãe, hoje em dia a gente atende a mãe e a filha junto. É uma bênção. E a gente ama cada um, Guilherme. A gente começa a amar cada um. Só que a gente tem visto, Guilherme, como a gente trabalha também no sistema carcerário, a gente tem visto um número de jovens muito grande mesmo, da juventude hoje em dia, 16, 17 anos, fase ou case, 18 anos presídio. Eu recebo muita ligação, as pessoas me chamando, pedindo oração, não é mesmo? E a gente precisa muito melhorar. Qual é o nosso foco hoje em dia? A cozinha, na verdade construímos a cozinha, oficinas, nós temos a doutora Claudete e a doutora André que trabalham junto com a gente no projeto, a parte jurídica, né? O que elas estão fazendo hoje em dia? Como hoje em dia eu não estou conseguindo uma cabeleireira para dar aula para as moças aí sobre essa parte de manicure, cabelo, toda essa parte, né? A doutora Claudete e a doutora André, que às vezes a gente encontrou muitas mães que o filho tinha autismo,
que o filho tinha TTH, não é verdade? Como é que chama? TDAH, né? TTH. E daí a mãe não sabia que tinha um direito. Aí agora, como elas entraram no projeto, elas estão conseguindo benefício, na verdade. Tipo, um salário mínimo, às vezes, para muitos não faz diferença, né? Ah, é pouco, mas não. Para aquelas pessoas é só o que aquela mãe tem para poder, na verdade, ter um alimento para ter casa, para poder comprar uma roupa para o filho. Então a gente tem notado que tem mudado o ambiente da família, tem mudado, na verdade, as casas com isso daí. Mas a gente está sempre à procura de novos recursos, na verdade, para a gente poder inovar. Quando a gente tem, na verdade, a gente faz uma janta para as crianças. Carne, arroz, panqueca, feijão, massa. Aí faz um banquete, churrasco, na verdade. Se você olhar no Instagram, ele tem churrasco para as crianças ali. Sábado que vem eu quero fazer um salchipão para as crianças, uma coxinha, um galeto, né? Em nome de Jesus. E daí, então, quando a gente não tem, a gente vai pro pão. Aí a gente vai pro salsicha, coisa ali, tudo conforme a doação, né? Mas a gente sempre tenta levar o alimento, na verdade, e a palavra de Deus. Porque a gente nota muito hoje em dia, a gente que trabalha com criança, né? As crianças hoje em dia são muito... Como é que eu posso dizer assim, hoje em dia? Elas passam por um grande problema dentro dos seus lares, né? A qual eles têm que enfrentar uma realidade que é uma realidade triste. Eu já fui jovem, né? Já passei por muita luta na minha infância. Já passei pelo sistema carcerário também, já vi lá como é que é o sistema carcerário, né? Até o dia que hoje em dia eu tô onde eu tô, porque Deus falou comigo dentro do sistema carcerário, dentro de uma cela de prisão. Então eu tive a experiência com ele hoje para estar aqui onde eu tô. Mas a gente vê que as crianças, eles convivem muitas vezes num ambiente que é difícil, né? A mãe tem que sair para trabalhar, ou tem a mãe, ou não tem a mãe, ou tem só o pai, não é verdade? Ou mora somente com o avô ali. Então passa uma grande dificuldade. A alimentação, hoje em dia, a gente sabe que está caro a alimentação. Roupa, hoje em dia, está difícil de conseguir. Agora nós estamos no inverno, a campanha do agasalho, nossa, está coberta. A gente não está conseguindo quase nada de coberta para as crianças. E a gente precisa muito de doação. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês aí, que tem nos ajudado juntamente com o pessoal aqui. Amém. Cara, e me tira uma dúvida. Em meio a esse evangelho que está sendo pregado, como que tu entendeu o ID de Jesus, cara? Porque assim, ó, é um em 1000 pastor, cara, que prega a palavra verdadeira, que vive o evangelho igual tu vive, cara. Sem querer arrecadar, sem querer guardar riqueza, sem querer prosperar a tua casa, carro, né? Sem querer andar de carrão. Não é verdade? Meu irmão. Renunciando a sua própria vida, renunciando a sua casa, a sua vida, para dar vida para outras pessoas, cara. Guilherme, quero dizer para vocês que quanto mais a gente lê a Bíblia, né? Mas a gente não procura ali versículos isolados, na verdade, que falam de prosperidade, né, Camila? A gente não tem essa necessidade, nós sabemos que a maior bênção, a maior promessa do Evangelho é a salvação. E não tem nada maior do que isso, entendendo, na verdade, o que Cristo fez na cruz do Calvário por nossas vidas, né? Por nossas casas. Amém. E quanto mais a gente lê a palavra, a gente começa a prestar atenção nos passos do Senhor, né? Um Deus, né, que se esvaziou da plenitude, desceu até 100% Deus, 100% homem, não é verdade, né? Passou frio, passou sede, não é verdade, né? Jejuou, a presença, na verdade, ali, teve momentos difíceis, mas nenhum momento, né, quis buscar riqueza dessa terra, até mesmo que, como lendo a palavra de Deus, hoje em dia eu digo para vocês que, às vezes eu vejo ali cultos de empresários, e eu vejo hoje em dia que está fora, na verdade, da vertente, fora totalmente do foco do evangelho, né? Porque se a gente for olhar para Cristo, na verdade, tudo que Cristo passou por nós, aí ele tanto ele anuncia, ele fala, na verdade, que ele tem 2 túnicas que deu uma, né? Mas nós vivemos hoje em dia numa sociedade que cada um procura por si, não é verdade, né? A preocupação é a minha casa, é a minha família. Só que quando Deus ele faz uma obra na nossa vida, quando ele começa, a obra do Senhor ela não é por metade, ela é por completo, não é verdade, né? Então eu tive que me entregar por completo para a obra do Senhor. Eu fiz uma aliança com o Senhor, Guilherme. Quando a minha mãe estava no leito de morte, morrendo, o médico mandou levá-la para casa. Eu tinha saído da prisão, já tinha voltado de novo. E daí eu falei para Deus, eu fui numa igreja e procurei, Senhor, levanta minha mãe do leito, Senhor. E daí lá naquela igreja, Deus falou comigo. E eu pensei que era uma senhora que estava falando comigo do lado. Eu digo, meu Deus, essa mulher não vai parar de falar comigo, eu quero ouvir a voz de Deus. E aquela mulher, eu olhava para aquela mulher de novo, aquela voz falando comigo. Eu digo, mas não pode que essa mulher não para quieta. E aí sim, eu fui que nem Samuel. Eu tive que ir umas 3 vezes ali para ver se era a mesma voz de Deus. Aí quando eu vi que era Deus, eu saí do culto, fui para onde Deus me mandou, fui para casa falar com a minha mãe. Minha mãe, Deus, ele restituiu a saúde da minha mãe no mesmo dia, melhor dizendo, no outro dia. E aí eu entreguei a minha vida para o Senhor. E aí eu comecei a entender, na verdade, a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu quero contar mais um testemunho. Certa vez eu pedi para Deus, no começo da caminhada, Deus, eu quero trabalhar num hospital.
porque eu quero ver o prodígio, as tuas maravilhas. E eu dizia para Deus, eu estava no começo da caminhada, Senhor, se o Senhor não curar ninguém, Camila, eu dizia para Deus, ninguém vai saber. E Camila, eu vou vocês que aonde eu passava no leito, eu via pessoas em coma serem curadas. Eu vi câncer desaparecer. Eu vi pessoas entubadas. 3 pessoas entubadas sair do coma, induzido no mesmo minuto, ao mesmo tempo. Meu Deus, Amém. aleluia. Experimentar um pouco, na verdade, né, do poder do Senhor. É dele, a honra é dele agora, nós sabemos que tudo é dele. Mas a gente cada vez mais experimenta um pouquinho, sente um pouquinho o gostinho, na verdade, de estar com o Senhor. Entendendo a Passo, né, pra ele. É maravilhoso, Guilherme. Ele continua sendo o mesmo quando Jesus veio, e até Jesus voltar vai continuar sendo o mesmo Deus. Na verdade, a gente que não dá espaço para o Espírito Santo, na verdade, é assim, a minha vida é isso, as minhas práticas são essas, se o Senhor quiser habitar, eu estou aqui. Ninguém renuncia, não né? abre mão de nada. Ninguém quer abrir mão de nada. Esse que é o que eu vejo a realidade que está acontecendo, né? As igrejas estão assim também, né? A igreja hoje pregam o que enche a igreja. Isso. O que É da prosperidade. o cajado ninguém prega. Não. A parte que tem que fazer, ninguém prega. Por quê? Senão os membros vão embora, né? Na verdade. E hoje em dia a gente vive num mundo onde a tua carteirinha para entrar no céu é o teu dízimo, é a tua oferta, é o quanto tu tá se doando. Infelizmente, né? Agora ninguém sabe se tu faltou o culto, se tu tá precisando. Se tua geladeira queimou, se teu aluguel tá atrasado. Se a tua geladeira tá vazia e tu não dizimar na igreja, aí tá um problema, né? Hoje a gente vê isso aí, né? Eu amo a igreja, não tenho nada contra. Também Tanto não. é que nós vamos trabalhar. A igreja viva do Senhor, não é verdade? A viva, verdadeira, né? O evangelho verdadeiro. Exatamente. Que alcança a vida. Tanto é que a gente for olhar para a igreja primitiva eles tinham um horário das refeições, a qual todos eles comiam junto na mesa, na verdade, né? Eles se reuniam junto. Então, tudo era dividido. Não é como é hoje em dia, né? Que eu não estou aqui falando mal de pastor nenhum, de nada. Tanto é que Jesus, ele disse, né? A gente hoje estamos na época da graça. Jesus é maravilhoso. Temos um advogado no céu, amém. Glória a Deus por isso, não é verdade? Mas a Bíblia diz que quando ele vir, vai ser o juiz. E é nesse momento que o povo tem que se preocupar, amados. Eu saí dentro de uma cela de prisão há muitos anos. Eu estou aqui com o meu obreiro aqui, o obreiro Cauã. Mano aí, Cauã. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, mano. Cauã está comigo já há 5 anos, já comigo na obra do Senhor aí. 6 anos, Cauã. 6 anos, Cauã sendo sistema carcerário também. Jesus, eu vou dizer para vocês que eu não conheço homem que jejua mais e ora mais que esse jovem. Amém. Eu fico olhando, ele falando para mim, eu digo, meu Deus, ele é um homem que eu digo hoje que ele é que nem Jó. Sabe, ele é um homem que ele se apartou do pecado, ele busca somente a presença do Senhor. Eu tenho o obreiro Rex também, que trabalha comigo há muitos anos também, um homem que estava usuário de droga, a obreira Claudete trabalha junto comigo, a irmã Marini, que trabalha junto comigo, operadora ali, tá usuário de crack, Deus tirou do meio da Cracolândia, hoje para ser uma serva do Senhor. Tem o obreiro operador Luciano, ele que trabalha junto comigo na obra do Senhor. Tem a irmã Regina, a irmã Regiane, que trabalha junto conosco, a irmã Nádia, que trabalha junto conosco. A minha esposa, a irmã Clarice, a diaconisa Clarice, é uma bênção, Deus trabalha junto conosco. Hein? Cada um deles tem um testemunho muito forte, Guilherme. De algo que Deus fez, na verdade, ali. Então, são pessoas que estão muito centradas na visão do evangelho verdadeiro. Eu digo hoje para vocês que estão junto conosco na live, amados, o evangelho não se baseia no que você tem a oferecer, mas sim pelo que você é. Muitos vão dizer para você, pega um envelope de dízimo, de oferta, e faz a tua proposta de final de ano, de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Jesus não está nem um pouquinho preocupado com isso. Jesus, ele quer saber da tua transformação verdadeira e genuína. Paulo falava sobre os muralhas dentro de nós. Ele quer saber se você derrubou já as suas muralhas. E o povo hoje em dia não está não vou dizer todos, mas a igreja hoje em dia não está preparada mais para isso. A igreja hoje em dia quer ter a consciência, né, que eles pegaram o envelope, eles colocaram um valor dentro daquele envelope ali, e aquilo dali já afastou ele já do pecado, ele pode continuar nas mesmas práticas, só que Jesus ensina que não é assim. Tanto é que os discípulos, na verdade, quando os discípulos aí falaram para o Senhor, quer que oramos, descemos esse fogo sobre esse povo, não sabe o Espírito que habita sobre mim? Senhor, podemos ficar à tua esquerda e à tua direita, não cabe a mim, mas sim ao Pai. Então, muitas vezes a igreja está meio perdida ainda. É verdade. Porque, na verdade, a busca é...
ninguém mais espera a vinda. Hoje a gente está num tempo que ninguém mais espera a vinda. Tá próximo. Entendeu? O pessoal acha que, não, se eu estou prosperando, é porque Jesus está comigo. Se eu sou abençoado momentaneamente, é porque Jesus está comigo, né? É isso que a igreja hoje entende. Só que não é. Né? Alegrei-vos porque o nome está escrito no livro da vida, né? Não porque saiu, porque expulsou demônio, porque ganhou bênçãos, porque teve enfermos curados. Tudo isso é legal, né? Mas alegrei-vos por estar com o nome escrito no livro da vida, né? Isso é os frutos de quem é convertido, tem que carregar, né? Os frutos. Mas a bênção maior é essa. Uma moça disse assim, pastor, o que eu faço, pastor? Eu digo, mano, só se conserta porque Jesus vem vindo. Não, pastor, ele não pode vir agora. Eu digo, por quê, mano? Porque eu não casei ainda, pastor, eu não arrumei namorado. Eu digo, misericórdia. Você está brincando. E ela disse, não, é sério. Aí eu pensei, meu Deus, o povo não está preparado para a vinda do Senhor. E eu vou te dizer, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo notícias horríveis de criança, eu choro muito para Jesus voltar. É verdade. Eu fico 2 dias chorando, assim, por dentro, chorando, que eu não consigo mais fazer nada direito. Camila, porque cada coisa que tem acontecido, que a gente vê que são sinais mesmo que o mundo tá... Falta pouco tempo, né? Para Jesus voltar, para se cumprir tudo. Esse dia eu fui pedir ajuda para uma senhora, Camila. Sabe o que ela disse para mim? Eu não posso lhe ajudar. E eu digo, por quê? Porque eu compro 1 quilo de filé mignon todo dia com meus 2 cachorros e 2 pastel de estrogonofe. E eu não vou tirar dos meus cachorros para dar para tuas crianças. É forte, né? É triste demais. É triste. Eu fui pedir ajuda para um vereador aqui da cidade, Guilherme. Ele disse para mim assim, eu não posso te ajudar. Eu digo, por quê? Porque eu estou num projeto de comprar ração para os cachorros. O amor está se esfriando. Mas, bíblico isso. Mas hoje, se tu bater numa criança, não dá tanto problema como se tu bater num cachorro, né? Não, eu acho. Eu gosto de animal, a gente gosta de animal. Só que a gente tem, na verdade, o ser humano, ele está passando frio, ele está passando fome, não é verdade? Ali. Eu já tive em igrejas, Guilherme, que antes de a gente abrir a igreja, na verdade, né? Que disseram para mim, olha, eu quero o Senhor na igreja, mas eu não quero o seu projeto na igreja. Meu Deus. Não quero. O seu projeto vai me dar gasto, o seu projeto não vai ser bom, vai tirar o nosso foco da igreja aqui, que não é esse, sabe? Lá atrás, bem lá atrás. Bem no começo da caminhada, sabe? Há uns anos atrás, há uns 5, 6 anos. Vai tirar o nosso foco da igreja. E eu digo, mas eu vejo hoje é assim. Por mais que a igreja tá tudo certo ali, a igreja faz um assistencialismo ali, cuida um pouquinho. O órfão da viúva, assim, digamos que com a sobra da lã, né? Não é nem com a gordura, né? Com a sobra da lã ali, eles ajudam. Tá, beleza. Mesmo assim, se chegar hoje uma pessoa pedindo, eles não fazem. O máximo que eles vão fazer é levantar uma oferta no culto. Agora, tirar do caixa da igreja para dar pro órfão, para a viúva, olha, isso não se vê. É experiência própria. Nós já participamos de projetos sociais dentro de lugares que nós tínhamos que levantar recursos, correr atrás, pegar doação. A igreja em si não tinha não aquele... se move, né? Isso aí a gente tá fora da visão bíblica, né? A gente tá fora do mandamento de Jesus, né? Agora, para botar uma cadeira bonita, um ar-condicionado, melhorar o som. O foco, né? Isso aí tem. Compra de imóveis luxuosos, como é que é? Por isso que eu falo, existem igrejas, mas procure, né? Uma que está dentro da Bíblia, uma que vive o Evangelho, né? Uma igreja de verdade. Hoje ainda a gente acha ainda. É raro, mas acha. Agora vamos falar um pouco sobre nós aqui. Estamos aqui a 280 quilômetros, mais ou menos, de Santa Maria. Mais ou menos aí. Quase 300 quilômetros de Santa Maria. Mas o nosso coração está aí no projeto. Né? O nosso coração está aí nas crianças, o nosso dia a dia, as nossas orações diárias para o projeto aí. E hoje, para o pessoal que é daqui, que está vendo a live, que vai ver ainda, que a gente vai abrir aqui, nunca vai entrar aqui, tu vai ver cadeiras luxuosas, investimentos em paredes, não. Aqui, que nem eu falo para todo mundo aqui, a nossa ideia não vai ser pedido oferta, não vai ser pedido dízimo, a gente vai falar do projeto, quem sentir no coração de ajudar é ajudar o órfão e a viúva, aí, né, o projeto Bom Samaritano.
que a gente sabe que a carência aí é grande e o campo para expandir é enorme, né? Então, todo recurso levantado aqui, tudo que se um dia entrar algum recurso aqui, vai ser enviado tudo para aí. Por quê? Surgiu no nosso coração um desejo, porque a gente aqui não está congregando em lugar nenhum, para não ter que fazer vista grossa para coisas erradas. Então a gente achou melhor estar dentro de casa, porque na verdade o altar é dentro de nós, né? Mas o desejo de congregar, o desejo de estar em comunhão com os irmãos é grande. Então nasceu no nosso coração esse projeto de estar se reunindo com algumas pessoas que também têm esse desejo, não estão congregando em lugares nenhum, né? Para estar junto, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, pregando uma palavra verdadeira, né? Pregando uma palavra fiel ali, explicando a verdade da palavra, não a prosperidade na palavra, né? Mostrando as entrelinhas ali, explicando o verdadeiro, a igreja de Atos, né? A igreja, depois da crucificação de Jesus, o que cabe a nós fazer, o que cabe a nós, o que nós vamos viver. Isso aí que não é pregado hoje em dia, né? Então, amar, né? Amar, né? Amar a obra de Deus, fazer o ID de uma maneira correta, né? Então, esse foi o motivo de nós estar expandindo as tendas aí. Por isso, glória a Deus por isso. Não, Porque pode falar. a gente se alegra muito, na verdade, a gente sabe que nós começamos a igreja muitos anos atrás, sabe? E a gente tem a visão, na verdade, é como começou de dissesse agora, na verdade, né? É a visão da igreja primitiva, né? De Atos, né? Uma igreja que acolhe, uma igreja que cuida, uma igreja que zela, na verdade. Não é uma igreja preocupada com o número de dizimistas, de ofertantes, na verdade. Hoje tem muitas pessoas que entram aqui na porta da igreja, aqui, que são usuários de droga. Eles entram pela porta, eles choram, se derramam, e eles são abraçados, eles são acolhidos, porque são seres humanos que nem nós. Entendeu? A igreja hoje em dia, eles querem entender que eles colocaram um patamar elevado por grandes profetas, grandes apóstolos, na verdade. Só que nós temos que entender que Jesus, ele quer todas as almas. Jesus não quer um título, na verdade. Ele não está preocupado com títulos, cargos, não é mesmo? Ele está preocupado com os servos. E o servo é aquele que coloca, na verdade, na sua vida, a obra, aquilo que Deus tem para si em primeiro lugar. Claro, a gente tem que cuidar da nossa casa, sim, nós sabemos disso, na verdade. Mas se preocupar, o Senhor disse, amar teu Deus de todo teu coração e teu próximo, como a ti mesmo. Guilherme, eu recebo dezenas de pedidos de ajuda durante a semana. Até tu falou, eu ganhei um carro, louvo a Deus com os irmãos me abençoaram, a gente sabe que é Deus, na verdade, né? Me abençoaram com uma carteira agora no passado, me abençoaram com um carrinho, graças ao bom Deus ali, até tinha estragado, agora está consertado de novo, a qual a gente ganha verduras aqui no asilo, aqui, aí a gente pega as verduras, ali sai e distribui para as crianças. Quando eu ganho uma salsicha, um tempero, alguma coisa, eu vou correndo lá e busco. Se alguém precisar de uma carona de noite, eu vou lá e levo. Quando precisa buscar o povo na igreja, eu vou lá e busco e levo novamente. O que entra na obra, Guilherme, o que entrou aqui na obra de recurso, sempre no final do culto a gente diz, se tiver uma mãe ou um pai que não tem o pão e o leite para dar para o seu filho, espere no final do culto que vai ser aberto o gasofilaço e vai ser ofertado na vida daquela pessoa. Nós não estamos aqui para arrecadar riqueza, até porque a quantia de pessoas que trabalham junto conosco hoje em dia não são a quantia para sustentar o projeto todo. Não são. Mas são pessoas ali que gostam de ajudar, que estão prontos para abraçar, conforme a condição de cada um deles, na verdade, né? Deus coloca pessoas de fora que nem vocês. Quantas vezes nós não tínhamos e vocês, estamos mandando. Quantas vezes nós não tínhamos um fogão e vocês mandaram 2 fogões industrial para nós, ali um está na casa da irmã, a irmã faz comida, o outro está lá em casa que a gente faz a comida para as crianças. E agora com a condição da cozinha, meu Deus, a gente vai confeccionar o alimento aqui direto. É verdade. É uma bênção, né? E agora no frio, né? Sopão para esquentar. Temos uma semana passada, estava ótimo. Eu vi as fotos lá. Bênção de Deus. Cara, tomara que estejamos na direção de Deus, fazendo tudo conforme a vontade de Deus, que essa é a única coisa que a gente quer. É estar debaixo da verdade, debaixo da presença de Deus. Pregar bastante, que ninguém prega e ninguém explica o que é o véu se rasgou de cima a baixo. Né? As pessoas querem que
fica independente de pastor, de profetas, de apóstolos. Não posso sair daqui porque eu estou debaixo de uma cobertura espiritual de oração. Isso e aquilo. Aprisionando as pessoas hoje, né? E as pessoas hoje se alimentam da palavra que é pregada no culto e não da palavra lida. Né? Ninguém mais lê a palavra. As pessoas vão lá, o meu pastor pregou, e muitas das vezes o pastor dá a entender numa palavra aquilo que ele quer. Né? Só que a palavra se revela para quem lê. Então, é isso que a gente quer mostrar. O véu se rasgou, acabou. O que Jesus tinha para dar, ele deu na cruz. Cabe você ir lá na cruz buscar. Até amaldiçoou, né? Os que saem. Muitas pessoas são amaldiçoadas em sair da igreja. Eu recebo muito pessoa, pastor, ora por mim, pastor. Eu digo, por quê, irmã? O que está acontecendo? Eu não posso sair da minha igreja, pastor, estou passando algum problema. Eu digo, como assim não pode, irmã? Pastor, se eu sair, a maldição vai vir sobre a minha vida. Eu tenho que sair na bênção. Então meu pastor falou que não me libera para mim sair da igreja. Eu digo, meu Deus, pastor nenhum é dono de alma. Quem é dono da igreja, na verdade, né, é o bom pastor. E o bom pastor é Jesus. E pode ver como é que tá a mente, qualquer outro. A gente vê como é que tá a mente das pessoas, o estado que chegou, né? Tristemente, na verdade. A gente, hoje em dia, as igrejas não estão vendendo indulgência mais. Não estão. Mas estão vendendo a bênção, comercializando a bênção, o milagre. É tudo power, é tudo fire, é tudo fogo, é tudo poder. Aulas de como a gente hoje em dia desvendar o profético. E Jesus, ele atuava na simplicidade do evangelho, não é verdade, né? Ele libertava o povo por dentro, não por fora, não é mesmo? Como o pessoal tem... Por fora nada mais é consequência, na verdade, de uma vida ali transformada por Deus. Sim. Na verdade, hoje as pessoas se vangloriam. Quem está na igreja se vangloria do poder de Deus que tem nelas. Por exemplo, né? Porque eu vou orar, se eu orar, o fulano levanta. Porque se eu fizer, na verdade é pequenos satanás, né? Mas eu digo assim, imitadores, né? Do que Satanás caiu do céu por causa disso, né? Eu digo assim, o meu arrependimento hoje é de não ter vivido antes isso que a gente está vivendo hoje. E eu falei pro Guilherme, a gente perdeu tempo, muito tempo, trabalhando para construir parede, som, cadeira. E eu já devia ter pensado nisso antes, ele também, né? Deus não quer isso. Jesus quer que a gente ame as pessoas e que invista no órfão, na viúva e naquela pessoa que está precisando, naquela família que está precisando, né? E nem tu falou ali no final, quem precisa vai lá, pega o recurso com vocês, né? Do alimento para a família e tudo. Sem arrecadar, né? Sem guardar. Essa é a verdadeira obra, né? Sem estocar, porque se a obra é de Jesus, que nem o pastor Anderson, que a gente segue ali também, ele fala, se a obra é de Jesus, quem vai manter é Jesus. Tem ainda pastores que fazem. Existe. Tem que alertar as pessoas Graças a Deus, procurar esse evangelho, procurar esses locais para estarem vivendo o evangelho, né? De verdade, não está se enganando. E que as pessoas saibam que como é difícil levantar esses R$3.000 para sustentar 140 crianças, né? 3.500. 3.500 para sustentar 140 crianças, e é difícil, né, muito difícil hoje em dia, cara. É muito difícil. Como eu digo, hoje em dia, estava dizendo ali, eu ganhei a carteira, fui abençoado com carro, graças ao bom Deus. Hoje em dia, minhas pernas, né, eu consigo hoje em dia buscar as coisas. A gente tinha um com 99, a Com 99 olhava para nós e dizia, não, caixa, nem pensar. Vai levar 2 caixas de pão, refrigerante, não, nem pensar. Então a gente vivia era difícil para nós. Aí, graças hoje em dia, a gente enche aquele uninho ali, vamos para tudo que é lá da cidade, né? Guilherme, eu vou estar te mostrando a igreja aqui, ó. Pera aí. Então tá. Mostra aí. Aqui é a igreja, ó. Aqui as caixas de som ali, aqui é a igreja, ó. Aqui são as cadeiras. Essas cadeiras nós ganhamos num colégio que nos abençoou. Então, ventiladores. Aqui é o escritório, aqui eu digo que é meu escritório aqui. É verdade, é uma bênção de Deus, Guilherme. Olha, é algo assim que foi Deus que fez, né? Foi Deus que fez. A gente tinha um terreno que eu ganhei de um irmão, graças ao bom Deus, na verdade, ali ganhamos um terreno do irmão, só que a gente não tinha condição. Aí até teve os irmãos de outras igrejas, de outra igreja, ali me ajudaram, louva a Deus pela vida dele, o pastor Vielmo, na época, ele entrou em contato com outros irmãos, ali com outros pastores, na verdade, nos abençoaram com contrapiso. Nossa, foi uma bênção pra gente, o terreno, então ele era um buraco, né? Aí o pessoal da igreja abençoou com contrapiso. Passou o Mustafa, o pessoal da igreja, já tá indo, eles abençoou o contrapiso. Nós estávamos ali, estávamos felizes. Já temos o contrapiso, mas ainda não temos as paredes, na verdade, né? Aí então, ganhamos o material, aí teve lá o pastor Samir também, que nos ajudou ali também no começo da obra ali,
Temos outros irmãos ali que nos ajudaram também ali, na verdade, né? São Luciano, sua casa toda, ali, os irmãos que congregam conosco, cada um deu uma oferta, na verdade, ali, para a gente começar a pagar, porque a gente precisamos de 3 serventes durante o dia, estava frio, estava difícil ali, não é mesmo? O pedreiro fez um preço ótimo para nós, para poder levantar a obra aqui, sabe? Uma obra, graças ao Deus, agora nós vamos para a cozinha. E eu digo assim para vocês, tem que ver a alegria das crianças quando vem aqui, né? Muda a feição deles, você vê eles com a cara triste, mas quando eles entram aqui, teve uma vez que um pessoal veio na nossa lá na Arco-Íris, quando nós estávamos lá com a igreja também junto lá, nós vamos abrir a igreja de novo lá. Estamos agora preparando os obreiros para isso. E daí o pessoal disse, pastor, eu não quero vir no seu projeto. Eu digo, por quê? Seu projeto que na Arco-Íris as crianças não param de falar, não ficam quietas. Aí eu tive que explicar para o pessoal, né, que são crianças, né? Muitas vezes a realidade, na Arco-Íris ali, tem uma grande disputa ali, na verdade, né? Território, na verdade. A nossa cidade hoje, Guilherme, tem mais de 5 facções criminosas. Meu Deus. Eu sou do tempo lá atrás que não tinha facção. Era cada grupinho ali, mas não tinha facção. Hoje tem mais de 5 facções criminosas, são espalhadas pela cidade. Eu não vim aqui falar do mal de ninguém, logicamente, não é esse meu foco mesmo, né? Mas o que acontece? Hoje em dia, se um pai ali de família está desempregado, quiser pegar uma droga, tá ali, ó. Um jovem de 15, 16 anos quer pegar uma droga para vender porque está passando fome, está passando dificuldade, o traficante está ali, ó. É verdade, né? Só que a prefeitura hoje em dia, eu não vou dizer hoje em dia, quando eu precisei, muitas vezes cesta básica, a prefeitura me ajudou, quando eles tinham, né, logicamente, né? Mas a gente não recebe ajuda nenhuma, sabe? Hoje em dia nada da prefeitura. A pedir, ó, quando eles tinham, eles me ajudavam, logicamente, né? Quando estava aquela época da enchente, ali ganhamos muito cesta básica, a prefeitura conseguimos, mas hoje em dia não ganhamos. Então, toda ajuda que nós temos é do povo, sabe? Eu tenho muitas pessoas que hoje em dia, eu puxei cadeia lá atrás, sabe? Que, meu Deus, que estão presos até hoje, sabe? Muitas vezes elas dizem, olha, pastor, eu vou te mandar um fardo de refrigerante aí para ti aí. Olha, pastor, eu vou te mandar uns pão aí para te ajudar. Sabe? Pessoas que a gente vê muitas vezes, perdão até de eu falar isso até, a gente vê pessoas presas que não tem nem para eles mandar um pão para ajudar. E muitas pessoas que têm condições, que a gente vai ali, bate na porta e diz assim, ó, não tem para dar, não vou ajudar e pronto. Sabe? Verdade. E a nossa uma tristeza muito grande. Eu pergunto, onde é que está Deus? Será que Deus está nessas pessoas aí com grandes castelos construídos? Ou está naquelas pessoas que estão lá no sistema carcerário, que muitas vezes se preocupam? Quantas ligações eu recebo? Pastor, eu não tenho muito, mas eu quero mandar R$10 para ajudar no projeto. Eu digo, meu Deus, olha a oferta da viúva. Mas é isso que eu falo, cara. As pessoas às vezes têm vergonha e falam, não, o que eu poderia ajudar seria tipo R$2, R$5. Cara, isso é uma ajuda. Deus multiplica, né, cara? Olha, teve vezes que nós não tínhamos nada. E nós pedimos para todo mundo, assim, há muito tempo atrás. E eu disse, Senhor, e eu ali 1 hora de oração, 2 horas de oração, falando com Deus, eu não tenho. Eu sou desempregado, no caso, eu recebo meio salário mínimo do governo, porque eu arrebentei o braço no caminhão do lixo, né? Há muitos anos atrás. E daí eu estava dizendo, eu não tenho. Não duvido nada, me ligava alguém lá do sistema, lá, ó, eu parava um cara, foi de casa, meu marido mandou deixar aqui para ti uns fardos de refrigerante salsichão para tuas crianças. E eu digo, meu Deus, sabe, pessoas que eu nunca vi nos ajudavam. Hoje em dia, claro, não é da mesma forma. Hoje em dia a gente sabe que não, tá difícil para todos, na verdade. Mas quando eu falei ali, relacionado ali o pessoal preso, sabe, as facções da cidade, toda a cidade, como todo o estado, na verdade, tem dificuldade. Tem a falta de emprego. Camila, existe a falta de emprego. Existe a falta de curso profissionalizante. Esse dia eu estava com o pessoal da brigada. O sistema carcerário não é como o pessoal pensa. O sistema carcerário funciona assim, ó. Você entra lá, são várias galerias, na verdade, ali, né? Tem facções para todos os lados. O líder da facção ali vai te receber. Você vai fazer parte daquele lugar ali. Ele vai perguntar se você precisa de material de higiene. Muitas vezes o Estado não tem condição de dar um sabonete, não é verdade? Aquele cara ali vai te dar um sabonete, vai te dar uma escova de dente, vai te ajudar nessa parte. Pastor, estão tudo errado. Tá, a gente sabe que está errado, mas eles vão suprir aquela parte ali. Tá, tudo bem, tranquilo. Só que há uma grande carência. Aí o preso, quando ele cai no sistema carcerário, ele tem interesse em fazer um curso, Guilherme. Né? Porque tem curso em marcenaria. Mas com um jovem caiu preso no sistema carcerário hoje, ele só vai poder fazer um curso de marcenaria só se ele tiver 30 anos de pena. Meu Deus. Não vai ter curso para ele de padeiro, não vai ter curso para ele de marceneiro. Então ele vai entrar de uma forma e vai sair de outra daquele lugar, entendeu? Não tem reabilitação, não tem ressocialização na sociedade. Então hoje em dia o nosso foco qual é? É trazer cursos para dentro do projeto para as crianças, na verdade, para quando eles forem maiores eles não se envolverem com isso. Porque eu conheço muitas pessoas que estão presas e nenhum deles quer para os filhos dele, não querem para ninguém, na verdade, sabe? É uma coisa que
É triste, sabe? Eles querem que sim, deve ter uma oportunidade de emprego, mas não existe. Hoje em dia, você sabe, na verdade, para dar um emprego com esse presidiário é muito difícil hoje em dia. É raro hoje em dia. Eu não vi diminuir a pena deles ou dizer que isso não. Eu errei algum tempo, paguei, fiquei anos, na verdade, paguei por todos os meus crimes. Hoje em dia, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou um homem de Deus, graças ao Senhor Jesus. Como eles também, a gente tem visto muitos do sistema carcerário buscando a Deus. E eles só querem uma oportunidade. Só que, tristemente, Guilherme, nós vivemos num país a qual realmente o bandido, pode dizer assim, claro, é como o pecado. Não vamos dizer que pecado grande ou pequeno, não. Quem está cometendo crime, na verdade, não vai preso. Não vai preso. As filas do SUS estão cheias de pessoas doentes, não tem atendimento, estão morrendo no leito, porque os médicos não conseguem, na verdade, por causa da demanda, na verdade, são poucos médicos também, e é o que o Brasil enfrenta hoje em dia. É verdade. Só que a igreja está aí, Guilherme, a igreja está aí, na verdade, para ajudar, para levar a palavra de Deus para aquele que está preso, para levar a palavra de Deus para aquele que está acamado, para levar a palavra de Deus àquele jovem, na verdade, que não se encontrou, que não tem, na verdade, uma expectativa de vida, mas Deus está ali para mudar essa situação. Jesus é a solução para isso. Por isso que a palavra fala que são poucos trabalhadores, né? Grande é a seara, mas tem poucos, né, que querem trabalhar. É verdade. Eu vou dizer para vocês, Camila e Guilherme, para vocês dois casal, olha, eu creio, Billy Graham teve uma visão há muitos anos que o último avivamento da Terra viria do Brasil. Eu creio. E eu vou dizer algo para vocês, eu creio que o avivamento vai vir do sistema carcerário. Amém. Glória a Deus. Júnior Trovão, um ex-traficante, Deus mudou a vida dele. Pastor Júnior, Deus mudou a vida dele. Luiz Hermínio, Deus mudou a vida dele. Tu acha que Deus não vai mudar? Tem muitas pessoas lá que estão sedentas pelo evangelho. Eu conheço pessoas lá dentro, Guilherme, que oram mais que muito, pastor, que tem uma vida de santidade com Deus. Só estão esperando a porta se abrir para Deus mudar a vida deles. Eu creio que Deus vai mudar e vai surpreender. Porque existem muitas pessoas hoje em dia, Guilherme, achando que são um garfo do bolo. Pensando que eles estão no alto ali. Não estão. E só que a igreja hoje em dia ela vive de aparência. Se a igreja tiver um apóstolo Wagner, profeta Wagner, a igreja vai encher. Mas quando fala do servo Wagner, a igreja vai esvaziar. É o que a gente fala. Hoje. Depois que o véu se rasgou, é tudo servo. Acabou. Todos amigos. É tudo dependente do Pai. Pela graça, né? Só pela graça. Ninguém mas é a graça. Cara, que a gente consiga mostrar transparência aí para todo mundo, que a gente consiga levantar mais colunas para sustentar essa obra aí. Que as pessoas que passaram por essa live, ou que ainda vão ver quando a gente vai deixá-la fixada, se sente vontade de ajudar a obra do Senhor aí, que gosta de crianças, né, que queira expandir, não tem nada para fazer perto da sua casa, cara, procura o Pastor Wagner, né? Procura o Pastor Wagner, manda uma oferta para lá, R$2 é muito precioso. Mas que é, Guilherme? Faz um bolinho aqueles de caixinha e traz aí para as crianças comer. Quem é de Santa Maria aí, que é meus amigos também aí de Santa Maria, que tá nessa live, que viu, passou por aí, quer conhecer também, procura aí o Pastor Wagner. Quem é da nossa cidade aqui, que quiser vir congregar com nós aqui, está buscando a Deus junto com nós. Amém. Vão ser todo mundo muito bem recebido. Pastor Wagner vai estar vindo aqui também. Amém. Nós vamos orar pelo Gideão para que ele chegue aqui. e se ele chegar aqui, ele está reformado. Amados, eu conheço vocês, na verdade, conheço há alguns anos já. Eu quero dizer para vocês aí, para o pessoal que é da cidade de vocês aí, vocês são um casal abençoado por Deus, uma família, na verdade, uma família missionária, uma família que está preocupada com as almas, não é mesmo? E isso é muito difícil hoje em dia para alguém que se preocupe verdadeiramente em pregar o evangelho, na verdade, não por interesse, porque isso aí não vai salvar ninguém, não é verdade? Ao contrário, então, o pessoal que mora na cidade de vocês aqui, busque. Igreja Evangélica Monte da Promessa, projeto Bom Samaritano, está fazendo parte da história de vocês hoje em dia. Na verdade, é um evangelho transparente, onde tudo que entra vai para a mesa das crianças. Um dia eu vou estar filmando a minha casa ali. Esse dia nós estávamos pedindo ajuda para um rapaz, o rapaz disse para outro irmão, não, eu não vou ajudar o pastor Wagner. Aí o outro irmão, por que você não vai ajudar o pastor Wagner? O pastor Wagner é rico. Aí o outro irmão, como assim é rico? Sim, ele sustenta mais de 100 crianças, só uma pessoa rica pode sustentar mais de 100 crianças. Aí o irmão disse, o seu Luciano disse até para ele, não, o pastor Wagner é um homem humilde, um homem que busca muito recurso, pede muita ajuda, passa por um, passa por outro, não é verdade? E é o que acontece, gente. A gente em si, como eu digo, né?
O brasileiro hoje em si, quantos filhos vocês têm? 3, né? 3. 3 também. Hoje em dia, para nós, o brasileiro, dar um café para 3 filhos de manhã e 3 filhos de tarde é difícil, não é fácil. Aí imagina, então, para 130, 140 crianças por semana. Verdade. Não é fácil. Nós não teríamos como, não teríamos como. O irmão Messias também, que Deus abençoe a vida dele também. São pessoas assim que, olha, só tem a agradecer a Deus, sabe? Só agradecer a Deus. Que muitas vezes a gente não tem, a gente tira o aluguel, a gente não tem ali, Senhor, que a gente faz quando vem um irmão daqui, vem outro irmão dele, ó, pastor, vou ajudar, vou ajudar. E a gente vai juntando, a gente prepara um café, na outra semana a gente diz, Senhor, hoje é quinta, amanhã é sábado, o Senhor prepara para nós, Senhor, e o Senhor vai lá, vem daqui, vem dali, a gente consegue fazer. Claro, quanto mais a gente tiver, Guilherme, mais a gente vai atender pessoas, mais a gente vai atender famílias. A ideia não é expandir a finança, né? Não. É expandir o atendimento, né? O reino de Deus, né? Porque tudo que a gente faz, né, todo alimento, ele é ligado juntamente com a palavra de Deus. Amém. Exatamente. É o certo, né? Tu alimenta a alma e a carne, né? Porque não adianta falar para quem está com fome, eu vou orar por você. Não, Fazer. eu já fui jovem, Camila, eu já tive 14, 13 anos, eu me lembro que eu criei na igreja, mas a barriga roncava, eu não conseguia prestar atenção. Então eu digo isso com os jovens. Aqui às vezes a gente está falando, ali, a gente está fazendo uma atividade com eles. Eu pergunto, se alguém está com fome? Todos? Então vamos tomar café. Sabe? Depois a gente interage. E uma coisa que eu aprendi, Guilherme, a gente chama todos. Quanto mais eu vejo as crianças, mais eu me alegro com Deus por isso. Eu também. Quando tu me manda foto lá... Isso é bom. Lindo. É demais. Projeto Deus. Maravilhoso. É de Deus, é de Deus. Muitas vidas que vão ser transformadas, muitas famílias, né? Através do projeto. Amém. A sementinha está ali, né? Sendo regada, cada semana sendo regada, né? Graças a Deus. Com certeza, Jovens que eram de menor lá atrás, hoje em dia são pai de família, são homens trabalhador. E às vezes eu estou mandando, olha o pastor Wagner, eu digo, meu Deus, quem é isso daí? Aí eu disse, será que é do sistema carcerário? Será que é do asilo? Será que é de qual parte da missão? Pastor, eu era sempre jovem, pastor. Estou aqui trabalhando tal parte que eu digo, meu Deus, que mara. Eu choro, Guilherme. Quando eu vejo um maior trabalhando, eu choro. Bom demais, né, cara? Na verdade é a semente, né? A semente colocada num solo. Porque, cara, eu imagino assim, porque muitas crianças, não estou julgando as famílias, mas tem crianças que só recebem amor quando chega aí, cara. Que vive numa opressão, que vive numa prisão dentro de casa, às vezes uma prisão mental, né, cara? As crianças que não sabem quem são elas diante de Deus, né? Não sabem do amor que tem pela vida delas. Elas vão sentir esse amor quando tem alguém que nem vocês aí, estendendo a mão, cuidando, dando uma roupa, dando um alimento, um abraço, um beijo, com né? Paciência, mesmo ela sem parar quieta, com paciência. Ouvindo, né? Que nem tu falou, que as crianças não param quieto. Cara, a criança quer ser ouvida. Atenção, a criança quer atenção. Tem muitas crianças, nossa, aqui, Camila e Guilherme, que ou é só o pai ou é só a mãe. São mães guerreiras, são mães trabalhadoras, tem mãe aqui no projeto que tem desemprego. Então, elas não têm tempo, na é verdade, né? Porque a preocupação dela é botar o alimento na mesa. Na verdade, tem vários exemplos aqui, pais também, não é mesmo? Então, quando as crianças vêm para aqui, eu sempre recebo, ou é cartinha das crianças, ou é uma bala, ou é um doce. Beijo e abraço, eu recebo sempre. Beijo. Elas não podem me ver aonde me ver, eu recebo aquele abraço. E é maravilhoso, Guilherme. É a pureza, na verdade, porque o ser humano em si, ele trabalha com aquela seguinte linha de raciocínio, né? Se tu me dá, eu te dou. Se tu não me dá, não me dou, né? Não tem essa parte. Eu quero algo dessa pessoa. Criança, não. Ele só quer ser ouvido, ele quer carinho, ele quer atenção, sabe? Ele quer ser compreendido, ele quer ter só um abraço ali, você sai com um sorriso maravilhoso de ver. É verdade. E muitas vezes também que a gente vê, cara, que às vezes as mães das crianças, os pais dessas crianças, não entregam amor porque não receberam também. Não sabem. Não sabem dizer o eu te amo, não sabem dizer o como você é importante, meu filho. Cada uma tem uma história. É verdade, Camila. Cada um dá aquilo que tem, não é mesmo, Guilherme? Então a gente não recebeu, como é que a gente vai dar? Eu mesmo, vou ser sincero com vocês. Eu não tive pai. Então o que acontece? Hoje em dia eu sou o pai que eu não tive, sabe? E eu tenho que ser para todos. Então como é que muitas vezes o pessoal não teve? O pessoal, eu conheço muitas pessoas ali que eu tinha jovem que era agredido no projeto, sabe? Que fulano bebia, fulano fazia isso, aquilo outro. Então a gente já viu muitas histórias já das crianças até esse longo desses 6 anos, sabe?
E hoje em dia eu entendo, porque o pai passou por aquilo, a mãe passou por aquilo. Como tem muita mãe trabalhadora, guerreira, que levanta cedo, chega de noite em casa, sabe? Faz a janta para as crianças ali, ama, abraça, beija, não é verdade? Tem muita gente guerreira. Porque mas é a história que a gente escuta hoje em dia, né? Só que o problema nosso que hoje em dia, Guilherme, é a igreja. Não que a igreja é Cristo. Cristo é maravilhoso. É a preocupação da igreja, como tu disseste, na verdade, né? A preocupação hoje da igreja é o financeiro, E não é isso, cara. Não é isso. Está acima de tudo isso. Nós temos que preparar essa juventude para habitar com o Senhor. Hoje em dia, no Serara, a gente está preparando o pessoal para habitar com Deus. E o pessoal tem uma busca lá dentro, Guilherme, que é sobrenatural. É sobrenatural. O pecado superabundou a graça, verdade, né? A gente precisa pregar que a pessoa precisa ter um altar em casa. A pessoa precisa ter um altar dentro do seu coração. É verdade. Guilherme, nós vivemos um tempo quando a gente era igreja. Eu lembro quando a gente era criança, a vontade de toda criança era ser policial, lembra? É verdade. A sociedade diz que a vontade de toda criança é ser política. É ser político. Vereador ou deputado. Ou presidente, né? Tristemente, né? A gente tem visto essa realidade. Por quê? Porque a gente vê hoje em dia um povo, né, que se preocupa muito com o dinheiro, fazem o crime que fizerem, comete os erros que cometem, não vão presos, na verdade, ali a impunidade é muito grande, né? E aí a gente vê que ele fala, eu já vi muito pai, gente, eu já vi muito testemunho de pai no sistema carcerário. Pastor, eu saí de casa, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Eu passei, olha o testemunho, passei o dia inteiro quando meu filho chorar de fome. E eu saí para ir no mercado, eu pedi fiado, não me venderam, eu roubei uma barra de chocolate. Olha só, tomei uma tunda de pau e vim parar aqui no presídio. Meu Deus. E o que eu vou dizer? Quanto àqueles que desviam milhões da saúde pública ali, estão todo mundo livre. Aquele pai, na verdade, esperou. Aí a sociedade quer taxar bandido, na verdade, né? Por um pai desesperado, não diminuindo a ação, ele errou, logicamente, mas o momento de desespero foi grande. E é esse tipo de pessoa que a gente lida, sabe? E é triste. Nossa. E só quem já viu um filho pedindo comida e não ter o que dar, sabe o que é essa dor. Só com o evangelho, Guilherme, Cristo pode mudar a situação. Exatamente. Isso pode mudar a situação de um apenado, Cristo pode mudar a situação de uma pessoa, na verdade, que hoje ocupa um grande cargo, na verdade. Cristo pode. O problema é que aquela pessoa que está passando por um perrengue, passando por uma dificuldade, talvez na área da saúde ou financeira, essa pessoa ela se entrega para Cristo. E a pessoa que hoje em dia vive uma vida, na verdade, próspera, eles não estão nem aí para quem está passando dificuldade. Exatamente. Não querem nem saber. Os imitadores de Cristo que está faltando, né? Cristo fez a função dele. Falta os imitadores, né? Hoje eu vejo assim, que nós como igreja, a gente tem que ser resposta de oração. Sabe? Aquelas pessoas que estão pedindo por alguém ali para levar um alimento, um abraço. A gente tem que ser essas pessoas. Igreja nas casas, não igreja nos lugares. Nos presídios, nos hospitais, né? Nesses lugares. Camila, o povo precisa muito disso hoje em dia, sabe? E Cristo vai vir buscar uma igreja dentro da igreja. Exatamente. Porque, na verdade, muitas pessoas estão indo na igreja, né? Só que pastor nenhum sabe como é que está dentro da casa das pessoas, como é que essas pessoas estão, né? Ensinando o verdadeiro evangelho para elas, ensinando como buscar Jesus, o que Jesus já fez por ela, o que cabe a ela fazer. Essa é a nossa ideia, cara. É despertar, tirar o entulho de dentro das pessoas e transformar num altar para Jesus estabelecer. Se nós não ajudarmos as crianças, se nós hoje não suprir, o mundo lá fora vai suprir. É verdade. Irmão. E é pro lado errado. Só que a igreja não está preocupada muito com isso, mas nós estamos preocupados. Claro, existe os remanescentes, existe aqueles que não se dobraram, existe, na verdade, né? E nós temos certeza que vocês aí vão ser um povo que vai pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que salva, cura, transforma, na verdade, batiza. O verdadeiro evangelho do Senhor aqui. Sem cobrar nada, né, meu irmão? Sem cobrar nada. Amém. Ninguém é melhor que ninguém. Sabe que a gente não vai fazer, eu vou chamar de palco, né? Na igreja chamam de altar, né? Mas aqui não vai ter palco, não vai ter altar, cara. É tudo uma coisa só, sabe? Não vai ter cadeira em cima do altar. O véu se rasgou, não existe cadeira em cima do altar, não existe altar em cima da igreja.
O altar é dentro das pessoas. É tudo no mesmo lugar, todo mundo na mesma posição. Um abraçado no outro, orando junto. Esse é o verdadeiro evangelho. Verdade, entendeu? verdade. Eu e você somos iguais. A minha oração é igual à tua. A minha oração faz o mesmo efeito da tua. E se nós dois unirmos a nossa oração ao mesmo propósito, é isso que a gente quer, tá entendendo? Vamos ensinar as pessoas a orar, entender e praticar o ID, cara. Achar pequenos imitadores de Cristo. Porque uma multidão de pequeninos a gente consegue mover muita coisa. E eu tenho certeza que nem semana passada teve o Leonardo, lembra que eu te falei que tava aqui na oficina conversando com ele e ele falou sobre ajudar projeto. Eu falei, cara, eu tenho um projeto para te ajudar, lembra? E daí ele já puxou na hora R$50 do bolso e falou, então manda para esse pastor aqui, ó. E eu peguei e mandei para ti. As pessoas querem, cara. As pessoas querem o verdadeiro evangelho, só que pouco se prega, né? Pouco acontece. Então vamos ampliar, creio que vai ter muito resultado aí, vai ter muita semente sendo espalhada, como se fosse aqueles aviões que semearam a Amazônia. Assim vamos semear a palavra de Deus. Amém, pastor? A Camila tem uma palavra para estar lendo aí. Uma palavra que depois do pastor Wagner abençoa, né? Amém. A nossa inauguração. O Guilherme ainda não botou data aqui. Mas eu acredito que... Falta fazer algumas coisas. Mais uma semana ou duas aí. Uma lavada na parede, uma tá? Filipenses 2, eu vou deixar essa palavra aqui hoje para nós refletir. O humilde e fraterno amor cristão. Portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Então, que a gente possa ter esse mesmo pensamento num só amor, numa só atitude, que as nossas intercessões estejam unidas, mesmo longe, que a gente possa estar unido na mesma fé, né? Que é Cristo. Venha nascer nessa fé, né? Verdadeira. Frutificar, né, cara? Que venha espalhar. Vamos conseguir mais obreiros aí para colocar as mãos e mais pessoas que abençoem também financeiramente. Porque vão ver que não acumula riqueza, né, cara? Não é para acumular, não é para juntar. É para fazer o reino de Deus acontecer. Ver cada vez mais o reino do Senhor, né? É verdade. Mandar um abraço Deus abençoe. para a Avenida, que está na live aí também. Mandar um abraço para minha esposa Luana, aí para a Laiane, para a Miriam e para o Benjamin. Senão, ela já vai dizer, tu não mandou um abraço para mim lá e um beijo, né? Que Deus abençoe grandemente a tua casa, pastor. As minhas orações para Deus é sempre para que não falte nada na tua casa, para que tu consiga levantar a tua cabeça todos os dias e ir atrás, porque a luta é grande, eu sei que é grande. Então, Deus sabe o que eu estou falando aqui é verdade, que eu oro para Deus todo dia para que não venha faltar nada e que nada venha atingir a tua casa, para que tu venha ter essa força, essa vitalidade aí, para conseguir avançar cada dia mais, porque Deus colocou no teu coração aquilo que eu te falo desde o início, né? Eu quero seguir o que Deus colocou no teu coração. Não vamos ramificar, vamos caminhar no mesmo propósito que a gente vai mais longe. Que Deus abençoe cada dia mais o projeto. Amém. A nossa vida nos proteja em nome de Jesus. Amém. Vamos deixar para ti. Então, vamos fazer uma oração, então? Amém. Amado, nunca esquecemos, na verdade, que nós estamos debaixo de uma visão. Essa visão é de Cristo, né? É aquilo que Cristo tem feito até aqui, e a gente tem colhido testemunhos, visto Deus dando crescimento, né? E é mais crescimento agora junto com vocês aí. A gente tem certeza disso, que cada pessoa que entrar pelas portas aí, vão ser pessoas aí que vão ser abençoadas, a vida vai ser transformada através de Cristo sobre a vida de vocês. Nós sabemos disso. Quero mandar um abraço para o Rodrigo, que está junto comigo aí. O Rodrigo aí, eu acho que conheço. Rodrigo, que Deus do Senhor abençoe a tua vida, Rodrigo. Rodrigo esteve comigo também um tempo no sistema carcerário. Que Deus do Senhor abençoe a tua vida, Rodrigo. Amém. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês aí. Então, cada um que está com a gente essa live aí, pode deixar um nome aí para a gente estar orando. Na verdade, a gente vai estar orando, vai intercedendo, e temos a certeza que Deus vai mudar vidas, em nome de Jesus. Porque até aqui,
Ele tem mudado vida, ele tem reescrevido nomes, ele tem mudado a trajetória de homens e de mulheres. E eu creio que muito mais o Senhor vai fazer. Então vamos fechar Amém. nossos olhos aí. Senhor, nosso Amém. Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, por este momento em comunhão, Senhor, meu Deus, com nossos irmãos, Pai. Senhor, meu Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor vai usar para esse casal, Senhor, meu Deus, evangelistas, Pai, com poder e graça e autoridade vindo do céu sobre a vida deles, Pai. Porque até aqui o Senhor se fez presente na vida deles, Pai. E em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, Pai, que elos, Senhor, meu Deus, agrilhões, Pai, correntes, cárceres do mundo espiritual, Pai, serão estourados, Pai. Senhor, meu Deus, mediante a tua palavra, Senhor, meu Deus, sendo liberada sobre da boca deles, Pai, para sobre as vidas que entrarão pelas portas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que muitos sinais, Senhor, meu Deus, prodígios e maravilhas, Pai, teus filhos vão testemunhar, Pai, de pessoas que entrarão por aquelas portas doentes, acamadas, Senhor, meu Deus, entristecidas, depressivas, Pai. Mas o Senhor vai liberar, Senhor, meu Deus, o milagre do céu, Senhor, sobre a vida deles. Pai, levanta como servos teus, Pai, para umbrar junto de teus servos, Pai. Pessoas, Senhor, Deus, para sonhar o mesmo sonho que eles, Pai. Um sonho, Pai, que não nasceu no coração deles, mas sim no teu. Pai, abençoa cada irmão e cada irmã, Senhor, Deus, que estão nessa live junto com a gente, Pai. Senhor, que aquele que precisa, Pai, venha colocar nessa live, Senhor. Eu preciso do milagre e Deus vai abençoar, porque nós cremos. Senhor, o Rodrigo diz, Pai, que ele tá, Senhor, meu Deus, internado, Pai. Senhor, Deus, não use, Pai, com problema nos rins, Pai. Visita ele, Pai, neste momento, Senhor, meu Deus. Libera, Senhor, o teu milagre do céu, Senhor, meu Deus. Restaura, Senhor, meu Deus. Restitui, Senhor, meu Deus. Senhor, faz ele funcionar novamente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque a tua obra, Senhor, meu Deus, ela não para, ela apenas começa na vida dele, Pai. E eu creio, Pai, no milagre, Senhor, Deus, liberar do céu sobre a vida dele. Abençoa cada um, Pai, Senhor, meu Deus, que ele possa colocar ainda, Senhor. Que o Senhor curou a vida dele, Pai. Senhor, que o Senhor liberou, Senhor, o teu milagre, Pai. Abençoa a família do Guilherme, abençoa suas filhas, abençoa os irmãos, Pai, que estão junto com ele, Pai. E eu creio, Pai, assim como o Senhor fez aqui conosco, Pai, dando crescimento, o Senhor vai dar um crescimento muito maior, Pai, na cidade onde está iniciando essa obra, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças a Deus, Senhor. Ora, Bruna, ó, que ela sai toda. Bruna, que Deus, ó Senhor, abençoe a tua casa, Bruna. Que Deus, ó Senhor, abençoe a tua vida. Que Deus, ó, abençoe teu esposo, teu filho. Nós temos a convicção que o nosso Deus, ele não perde batalha. Confia no Senhor e o mais ele tudo fará. Aleluia. Que todo mundo que passou por essa live seja abençoada, tenha sua casa abençoada. Que o Senhor derrame o sangue sobre a vida e sobre a casa de cada um que passou e que viu e que ainda vai ver essa live em nome de Jesus. Que sejamos abençoados, protegidos pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Vou deixar essa live salva lá, fixada lá no perfil. E daí eu vou marcar ali o projeto, o pessoal está entrando lá no projeto para conhecer, quem não conhece. Quem quiser doar também, vamos deixar o link ali do Pix. Eu vou deixar quem o teu quiser, Pix quem lá quiser no meu ajudar. perfil. Vamos botar o interesse pro projeto. O Senhor abençoe vocês. Amém. Tamo junto. Abençoe. Gente, Deus abençoe todo mundo. Fiquem na paz, fiquem na Obrigada. bênção. Qualquer coisa que precisarem, é só chamar. Estamos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe onde é que fecha? Ó, conseguiu? Não, mano, é no X.